boa noite. Querido, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, Romanos 8, 26 e 27. O fato, gente, que eu acredito que faz parte da sua expectativa, como faz da minha, a gente tem um desejo de saber as coisas, de entender tudo, de ter certezas sobre os caminhos, sobre a nossa realidade de vida, certezas sobre nós, dos nossos sentimentos, até sobre a fé, né? Sobre Deus, certezas sobre Deus. O que me parece algo que, apesar de desejarmos, algo que se mostra incoerente. Porque se você fosse assim, ser muito honesto com você vai perceber que você se surpreende com você em alguns momentos. Você vai perceber que algumas reações, algumas capacidades ou incapacidades se mostraram apesar da sua expectativa de ser outra, em alguns momentos da vida. De igual forma, se você for olhar para o contexto que lhe cerca, há muitas coisas que lhe escapam à compreensão. Se pensar em nível de família, e eu acho que esse é o olhar de todo pai e toda mãe para os filhos, mas não precisa ser só nessa relação. Você olha e pensa assim, o que aconteceu aqui para ter esse comportamento? Para bom ou ruim, não importa, só o que escapa e você não consegue entender. E sobre Deus da mesma forma. Deus então, meu querido, Deus escapa à nossa compreensão o tempo todo. Porque segundo os nossos critérios de justiça e de amor, tinha muito mais gente curada, né? Pelos nossos critérios, tinha muito mais males sendo punidos. Mas não é isso que a gente vê. Então, isso escapa à nossa compreensão também. E sabe qual é o problema disso? Nenhum. Porque essa é a realidade da existência. A gente não sabe um monte de coisa. E me parece que essa fragilidade nos fortalece. Ou melhor, a aceitação e compreensão dessa fragilidade nos fortalece. Paulo chega a falar que quando ele está fraco, e aí ele está falando de moralmente, espiritualmente fraco, aí que ele está forte, porque é Deus que nos fortalece. O reconhecimento dessa incapacidade e dessa realidade que nos escapa, nos fortalece. É por isso que quem deseja certezas para pautar a vida, paralisa. Eu não sei vocês, mas certeza para escolher um curso, para seguir profissão, certeza mesmo, acho difícil alguém ter tido. Tem depois de passar muitos anos, não é que eu acertei? Mas depois, casamento é a mesma coisa. Você tem uma grande convicção, acho que é isso mesmo. Agora, certeza, só depois. Devo morar nesse local ou não? Certeza para ir? Você não tem. Você tem convicções. E sobre todas as coisas. Quando a gente exige certeza da vida, a gente paralisa e não realiza o caminho que a gente precisa. E aqui nesse texto,
eu acho muito bonita a colocação de Paulo, porque olha o que ele diz: da mesma forma, o Espírito, falando do Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Olha que convicção de incapacidade. Eu não sei orar, eu não sei falar com Deus do jeito que deveria ser. Olha que espelho potente que Paulo tem diante de si. E ele fala assim: olha, nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Paulo, com muita clareza, diz que nós não sabemos como orar de forma adequada, porque oração não é a utilização correta das palavras. Até aí, não precisa nem de fé para orar, saber articular as palavras. Um ateu ou um crente convicto pode falar muito bonito, utilizar todas as palavras religiosas, mas não é isso, não é a utilização correta das palavras. Se houvesse um rito prescrito da oração, você saberia, era só seguir isso, mas não tem. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, ele fala de intenções, não de palavras a serem pronunciadas. E por que Paulo fala que não sabe? Nós não sabemos como orar. Porque quando a gente apresenta para Deus a nossa vida, e eu falo assim: Deus, eu preciso muito disso. Gente, a gente não sabe se de fato o transcorrer assim é o melhor para a gente. A gente não sabe. A gente não sabe o que é o melhor para a gente, quanto mais eu vou chegar para Deus e apresentar a Ele propostas de caminho para mim. A única postura de petição a Deus que faria sentido de convicção seria: Deus, olha, todas as portas estão abertas, eu peço que o Senhor me guie para a melhor porta possível, me dê sabedoria para ir para a porta que o Senhor achar melhor, porque eu não sei qual é a melhor porta, eu não sei se o desemprego é melhor ou a promoção. É óbvio que na minha cabeça a promoção é muito melhor que o desemprego, mas eu não sei os desdobramentos dessa promoção e eu não sei os desdobramentos desse desemprego. Entende como que eu não tenho percepções claras sobre a minha vida? E muitas vezes eu penso que o problema na minha vida é esse, mas o problema é esse aqui. E eu estou assim, me abrindo para Deus. Deus, o Senhor vê, eu peço que o Senhor me ajude, porque eu sou muito impaciente, digamos. E essa impaciência está comprometendo as minhas relações importantes na vida, tal. E de repente o teu problema não é impaciência, o teu problema é outro. Você que não está enxergando que a impaciência é só um desdobramento, mas o núcleo do problema da tua vida está aqui. E você entende que quando a gente se aproxima de um Deus que tudo sabe, o que eu digo escapa à coerência. Porque se você for olhar há 15 anos atrás, eu posso falar 15 anos, mas aí o João não está, né? Então, João, você e você, Pedro, também, né? Mas tirando os dois, eu posso falar 15 anos atrás, se você fosse lembrar das suas orações, você ia ver que havia uma certa ingenuidade sobre você e sobre as questões. Que se Deus seguisse aquilo que você pedia, não seria um bom caminho para você. Entende? Essa é a realidade da nossa vida. Quando a gente reconhece que a gente não sabe nem orar,
Mas eu não estou falando, eu não sei orar, não vou fazer, eu nem vou orar mais. Não é isso, porque a oração é essa construção de proximidade com Deus, de intimidade com Deus, de um Deus que entende a gente e filtra. Sabe quando uma criança expressa convicções e você, adulto, tem que valorizá-las? Mas você joga fora 95, 90% das convicções sobre a vida. Não da verdade dela ela é inteira e você pega ela inteira, mas do que envolve essa verdade, você fala assim, não, ingenuidade demais, olhar, entende? Muito ainda infantil, não, eu não aproveito. A verdade que ela diz, do sentimento dela, dos medos, das alegrias, você pega inteira, porque isso está falando dela. Agora, o que envolve você, né? Agora, com Deus é a mesma coisa. Agora, se um adulto chega e fala assim, não, menino, isso aí não faz sentido por causa disso, daquilo, daqui a pouco ele não fala mais nada com você. Então você acolhe, mas com bondade. Assim é Deus com a gente. Só que nós precisamos que o mesmo Deus, na pessoa do Espírito, faça o quê? Ele interceda por nós, porque é Ele quem sabe o que de fato a gente precisa, Ele que de fato que sabe quais são os melhores caminhos. Isso não significa que eu vou me desresponsabilizar, longe disso, porque quem decide os caminhos da vida é quem? Somos nós mesmos. Basta ler a tua vida. Somos nós que decidimos os caminhos, somos nós que caminhamos pelos caminhos, sabendo ou não sabendo como que eles são, tendo certeza ou não tendo certeza, mas a gente tem a obrigação de percorrer os caminhos da nossa vida. A vida é nossa, a gente tem que assumir a vida. Agora, reconhecendo que nós não sabemos muito bem nem orar, a gente não consegue entender claramente o que a gente precisa, quais são os melhores caminhos, a gente não sabe. E é isso mesmo, gente. É assim permanentemente. A gente não sabe os melhores caminhos e é isso a vida. A gente só tem certeza passado o evento. Aí a gente tem certeza que estava errado ou estava certo, mas a gente só tem depois. Só que a gente tem que decidir antes. Por isso a gente precisa reconhecer essa fragilidade, abandonar as pretensões de certeza, porque quem assim entenda paralisa. Agora, reconhecendo essa fragilidade, a gente se entrega a esse Deus que intercede por nós. Esse Deus que nos fortalece, porque é esse Espírito que nos fortalece, nos ajuda na nossa fraqueza. Perceba, assim como Jesus chegou e falou assim, olha, quem está cansado e sobrecarregado, venha até mim. Só dá para ser fortalecido por Deus aquele que assume o seu não saber e a sua fraqueza. Aquele que se julga sabedor, aquele que se julga com certezas, aquele que se julga forte, esse é aquele que Jesus falou que para esse ele não veio, porque ele veio para quem? Para os doentes, não para os sãos. Os sãos, na ideia, é aquele que se olha e fala assim, Deus, eu te agradeço, mas pode se ocupar com os outros, comigo está tudo tranquilo. Te agradeço pela presença, mas eu dou conta de mim, pode ser para lá. Para esse, Jesus não veio. Para esse, o Espírito Santo não intercede, porque o Espírito Santo intercede na nossa fraqueza, no nosso desconhecimento, na nossa fragilidade, na nossa incapacidade de lidar com os sofrimentos da vida, de não saber de forma concreta o que fazer diante de algumas situações.
É essa a realidade, mas essa constatação nos fortalece, porque não existe nada mais frágil do que convicções equivocadas. Não existe pessoa mais fragilizada do que aquela que ilusoriamente pensa saber o que não sabe, porque ela vai seguir um caminho, numa pretensão de conhecimento, de certezas, que vai levar ao fracasso, que vai levar a um sofrimento, porque ele não sabe, a pessoa não sabe o caminho. E tudo bem, porque a vida é assim. E aí, quando você reconhece o seu desconhecimento e a sua fraqueza, você tem a possibilidade, aí sim, de ser fortalecido por Deus, de Deus sondar o seu coração, a sua vida, e apresentar para Deus e para você: olha, no fundo, Reni, o teu problema é esse aqui, cara. No fundo, eu falo para mim, talvez eu fale para muitos aqui, ó, no fundo, você é um tanto quanto arrogante, de pensar que poderia controlar a vida, ter certezas, não viver oscilações, entende? Então vamos baixar a bola e saber que você precisa dessa intervenção de um Deus que reconhece, sabe que você não sabe, desse Deus que sabe que você não dá conta, desse Deus que te abraça na sua fraqueza e que pega a sua fraqueza e a torna força. O que une os casais, gente, é o compartilhamento da força, é o compartilhamento da fraqueza, da gente dar a mão um para o outro e falar assim: olha, vamos junto, porque com você é melhor do que sozinho, e eu não tenho muitas certezas, mas do seu lado eu me sinto mais seguro do que sem você. E em alguns momentos que eu fico meio perdido, você fala assim: vamos por aqui. Eu falo: não tinha pensado. E de outra forma a mesma coisa. Agora vai duas pessoas cheias de certeza. Aliás, gente, eu sei que você sabe disso. Qual é a expressão mais contundente do chato? É aquele que sabe tudo. Esse é muito chato, gente. Você vai falar de comida, ele sabe de comida. Aí você vai falar de energia nuclear, ele sabe. Mas ele sabe, eu estava conversando com uma pessoa, e ele falou assim: não, tem um sujeito que eu estou convivendo agora que eu tenho que ter muita habilidade, porque ele sabe mais sobre os assuntos do que as pessoas que estudam sobre o assunto, mesmo ele não tendo estudado. Então você não pode conversar nada com essa pessoa, porque ela se acha sabedora de tudo. Fica cansativo, fica chato, você não pode abrir nada. Ninguém sabe de tudo, a gente mal sabe da gente. É óbvio que a gente falou de comida, tem aqui pessoas que fazem comida muito bem, sabem fazer comida. Tem outros que entendem muito de tecnologia, entendem. Tem outros que entendem muito de obra, entendem. Tem outros que entendem disso aqui, entendem, mas de tudo ninguém. E se você julgar que você entende de vida, você vai na contramão do que Deus nos diz. É por isso que Deus, Ele ignora os nossos atos. Ignora no sentido de que Ele não leva em consideração para nos definir os nossos atos. Porque se assim fosse, nós todos estaríamos perdidos. Mas como diz o texto aqui, há um olhar sobre a nossa intenção, entende? Deus olha a intenção do Espírito que revela a nossa intenção, porque Deus sabe que a minha intenção
é fazer o melhor da minha vida, do meu casamento, fazer o melhor para ajudar alguém ali e aqui. E eu faço, apesar da intenção ser essa, eu faço um caminho que está atrapalhando. Mas Deus, Ele olha a intenção sincera do meu coração e tenta me conduzir segundo essa intenção sincera do meu coração. O que eu quero dizer para todos nós é que nas suas orações você seja sincero, que você apresente as suas intenções e que você apresente a sua impossibilidade de ter certezas, e que na sua vida você tenha coragem para agir sem certeza, porque não tem outro jeito, mas que você o faça na profunda humildade de quem deseja ser orientado por Deus. E daí, ouvindo as boas vozes de pessoas que nos cercam, ouvindo as boas vozes de livros que nos orientam, de músicas, de filmes, da Bíblia que nos diz tantas coisas importantes, buscando ouvir a voz de Deus para orientar o nosso caminho, porque você não sabe nem como orar, quanto menos educar filho, quanto menos construir um bom casamento, quanto menos saber o que é melhor para a sua vida daqui a 10 anos. Entende? Portanto, sejamos humildes. E essa fala não é assim, do sentido, então não tem jeito, né? Que coisa horrorosa, vamos ignorar tudo. Longe disso. É só reconhecer a nossa fragilidade. É reconhecer a fragilidade de quem está do nosso lado, com muita misericórdia sobre o outro, sobre si. Nós não sabemos, mas a gente serve um Deus que nos orienta, nos fortalece e nos acolhe em nossas tentativas de acerto que se resultam em erro, porque Deus é aquele que não nos condena pelas nossas atitudes, porque se assim fosse, estaríamos perdidos. Deus se relaciona com a gente na base da graça, e Ele nos chama de forma muito sincera a perceber as nossas intenções e nos arrepender dos caminhos errados e acolher as orientações de Deus para os melhores caminhos da vida. Que Deus nos abençoe, queridos. E essa fala de Paulo, que essa fala de Paulo seja orientadora para todos nós, a fim de que usufruamos da graça misericordiosa de Deus que está disponível para os fracos, para os frágeis, para os vulneráveis, que não sabem, mas querem com toda a coragem e fidelidade seguir com força na vida. Força porque fortalecido por Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus, eu peço que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos dê força, nos envolva na Tua graça. Precisamos do Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor nos dê a humildade devida, que o Senhor nos dê a constatação da nossa necessidade, da nossa incapacidade, e que a gente, com toda a sinceridade e humildade necessária, a gente se renda a Ti, para ouvir do Senhor as orientações. O Senhor é um Deus que nos auxilia, que nos fortalece, que nos ampara e nos direciona, que tenhamos a sensibilidade para ouvir a Tua voz e que nos entreguemos a Ti para isso. Eu peço que o Senhor use pessoas e todas as fontes possíveis para me ajudar nesse processo. Seja com cada um, Deus. Precisamos do Senhor, hoje e sempre. E eu peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada, protegida pelo Senhor, nos caminhos da nossa vida. E que onde a gente vai, a gente glorifique o Teu nome, a gente honre o Teu nome. É o que eu te peço por Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.